Primeiro que não tem oferta ao Wolverhampton pelo Arias. Não há uma conversa entre clubes. Isso eu posso garantir para vocês. Falar em negociação, vou usar a expressão que uma fonte usou comigo. Abre aspas. Falar que há uma negociação é forte demais dizer que hoje tem uma negociação. Certo. O que existe é um interesse, o que existe, isso já se tornou público, esse interesse, e o Palmeiras, pelo que eu tenho de informação, avalia o modelo de negócio. Como é que vai ser esse negócio com o John Arias? Vai ter negócio? Vão querer vender? É uma situação do jogador voltar para o Brasil? Existe essa possibilidade? Então, tudo isso está sendo trabalhado ainda. Porque assim, o Palmeiras é um clube que, quando ele manda uma oferta, é porque já existe um modelo de negociação pronto para ser executado, pronto para fechar. Então o Palmeiras vai mandar a oferta, vai fazer a investida quando sentir que dá para fechar. Então o Palmeiras é assim culturalmente em todas as negociações. Então muitas vezes o torcedor fala, o Palmeiras é muito devagar, manda logo essa oferta. Então assim, é uma situação em que o Palmeiras ainda está vendo as possibilidades, estudando as possibilidades de mercado. Respeitando, obviamente, todas as apurações. Tem gente que já está falando que está perto, que já tem um acordo e tal. A minha apuração é que ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada perto de se concretizar. O Palmeiras ainda está muito na base para ter a certeza de que o negócio vai sair, para oficializar tudo isso. Então, ainda tem muitos obstáculos a se percorrer para pensar numa contratação de Arias. Almada, porque o chat está perguntando, a gente manda para vocês aqui. Almada, vocês falaram que não é uma prioridade do Palmeiras. Numa escala de prioridades, assim, pensando para o meio campo, ataque, seria o Arias. Surgiu agora. O Almada surgiu agora. Por exemplo, saem as notícias lá da Espanha. O Almada é um jogador que não está tendo oportunidades, não está encaixando lá, tem muita concorrência na posição dele, é um jogador que está para o mercado. Então, como ele é um jogador que entra nesse perfil que o Bruno falou, de jogador que já conhece o futebol brasileiro, que já brilhou aqui, que já foi campeão aqui e que conhece o universo do futebol brasileiro sem aquela coisa de adaptar... E que o Palmeiras tentou já no passado recente. E aí acaba virando uma oportunidade de mercado. Então, assim, o Almada surge agora como uma possibilidade. E aí o Palmeiras está conversando para ver como fazer essa negociação, como investir. Porque, assim, não é um valor barato, não é um salário baixo. Então, assim, o Palmeiras está muito ainda nessa situação. E é importante a gente falar que entre Almada e Arias é um ou outro. Não, os dois, não tem como contratar. Pro universo Palmeiras entender como é que o Palmeiras trabalha no mercado, vamos recordar a história do Andreas Pereira. Sim. O Palmeiras manda uma oferta de 18 pro Fulham e aguardou a resposta. E ficou esperando a resposta. E essa resposta demorou para acontecer. E aí o Palmeiras, de maneira informal, através dos agentes, falou, dá para chegar em 20. De 18 dá para chegar em 20. Aí eu me lembro que foi meio que uma guerra de narrativas. Não é 20. Aí outros portais, outros lugares, não, é 20, não, é 18. E o oficial, o que o Palmeiras tinha mandado pro Fulham, era 18 e tinha ficado nos 18. Não subiu para 20, né? Não, porque não teve nem a resposta do Fulham. O Fulham não queria vender, a gente trazia, eu, Bruno, você apurando, Bruno principalmente trazendo o lado do clube, que o clube tinha o desejo de permanecer com o Andreas, e o Andreas acabou ficando também, porque, ele queria jogar o restante da temporada. Quando virou a temporada, agora, no começo do ano passado, né, quando virou a temporada, o Andreas valia a metade do preço. Por quê? Porque já tinha passado o período, o contrato já estava... ele não queria renovar o contrato com o Fulham e ele tinha o desejo de voltar. E o Palmeiras esperou e comprou o jogador pela metade do preço. Sim. Porque
fez esse movimento de aguardar, de esperar. Muitas vezes o torcedor, e aqui eu não estou passando pano para ninguém não, mas é um modelo de trabalho do Palmeiras. Muitas vezes o torcedor fica bravo nas redes sociais falando Palmeiras é devagar no mercado, que não sei o quê, mas são estratégias que o Palmeiras adota e que deram certo, por exemplo, com o Andrés. Marlon Freitas, outro exemplo. Tinha Fluminense querendo, tinha um monte de gente consultando. O Inter Miami, né? O Inter Miami, o próprio Botafogo queria renovar o contrato. O Palmeiras sentiu que daria negócio. O próprio Marlon Freitas falou sobre isso, o Abel ligou para ele. O Abel é muito participativo nessas negociações. Quando sente que precisa colocar ali a mão dele, ele vai lá e põe a mão. Ele liga para o Marlon Freitas, ouve um sinal positivo, oferta. Tá aqui a oferta. Sim. Vamos fechar? Vamos fechar. O que você tem o jogador? O jogador já quer, já deu sinal verde. Então, muitas vezes é assim, aí o torcedor fica ansioso nas redes sociais, acha que fica perguntando no chat. Perguntando no chat e tal, mas é um modelo de trabalho, a forma com que o Palmeiras conduz suas negociações para reforço. Exato. E aí você tá chegando na nossa live aqui. Ô, Felipe, pode falar, Bruno. Só deve complementar aqui o negócio. Só para responder aí o... Claro, força, manda ver. Só complementando aqui, tem uma enquete no nosso chat pro torcedor do Palmeiras, tá? Temos informações sobre Flamengo, Internacional, Cruzeiro, Botafogo, Fluminense. Vamos falar durante a live. Mas você é torcedor do Palmeiras e o rival também. O que você prefere, Almada, Arias ou o outro reforço? Deixo aqui a enquete para vocês. Agora vai, Bruno, fala aí. Não, eu vou responder aí o Pedro Henrique, tá no chat falando que o Arias, a prioridade, ele deu ao Fluminense. É verdade, recentemente o Fred Caldeira, meu parceiro aqui na Europa da TNT, cobre o futebol inglês, fez uma belíssima entrevista com o Arias e o Arias reforçou que a prioridade dele é o Palmeiras. O Fluminense, perdão, a prioridade do Arias é o Fluminense, mas é uma prioridade verbal, não é uma prioridade contratual. O Palmeiras fizer a proposta, não é obrigado ao Fluminense ter direito a fazer uma contraproposta. A questão é que no cenário atual, no mundo perfeito, num mundo esplêndido, o Fluminense levaria vantagem. Só que hoje a condição financeira do Palmeiras é muito mais significativa e não adianta nada o Arias preferir o Fluminense se a proposta que vier real, concreta, ser do Palmeiras. Então não adianta nada. Então sim, a gente entende e sabe, e é público, notório, que o Arias dá prioridade para o Fluminense. Mas hoje, numa eventual briga, o Wolverhampton quer dinheiro. E o Fluminense não chegaria perto daquilo que o Wolverhampton pede. O Palmeiras, por sua vez, tem mais condições. Então sim, há uma prioridade verbal, mas ela não é contratual. Então não é líquido que se o Arias falar quero voltar, que vai para o Fluminense. O Fluminense até pode tentar, pode insistir, fazer ali um encaixe financeiro, ou uma organização financeira. Mas a probabilidade maior é o Palmeiras, até pela condição e pela insistência. É importante a gente falar da questão do Almada, que assim, o Almada, obviamente a imprensa argentina, os colegas, o próprio Gaston Adu já noticiou que o Palmeiras tem uma oferta, aí outros colegas noticiaram que é uma oferta verbal ao Atlético de Madrid, ao jogador e tal. Por exemplo, o que eu tenho de informação é que nessa questão do Almada, ainda não está nem definido que modelo de negócio o Palmeiras vai adotar. Se é uma compra de 50%, se é uma compra de 50% do jogador, se é um empréstimo com opção de compra. Então não está definido. Quando o Palmeiras definir o modelo de negócio e tiver ali uma carta branca e tiver ali uma luz nesse túnel de que vai conseguir ou vai brigar pelo jogador para ter um sinal positivo, aí sim o Palmeiras vai enviar essa proposta. E de novo, assim, a gente parece, até às vezes é meio chato, né? Porque às vezes parece que a gente está desmentindo alguém ou jogando água fria na negociação. Não é. A gente busca sempre a temperatura correta, né? Dentro das nossas apurações, dentro das nossas fontes, para trazer essa apuração. Então, assim, o Palmeiras não tem um modelo ainda definido, se vai ser empréstimo com opção de compra ou se vai ser uma compra definitiva em relação ao Almada. Perfeito. Ó, só o merengue que tá mandando E se o Palmeiras não contratar o Almada, a culpa é do Hernan. Isso. Já digo de antemão. Secundário, né? Porque prioritário era o João Félix, sonho do Benfica, de voltar ao Benfica. No fim, aceitou a proposta multimilionária da Arábia Saudita, do Al Nassr. O Thiago Almada foi a segunda opção, belíssima segunda opção, inclusive.
A questão é que o preço era muito alto para comprar 100%, o Benfica queria comprar 50%, não houve negócio. Então, claramente, é um jogador que o Benfica conhece muito bem, que sabe as condições, sabe com quem falar, com quem conversar, quais são enfim, os pormenores de uma eventual negociação. Mas o que eu escutei ontem, assim que esse assunto surge novamente nos bastidores do Benfica, é que o Thiago Almada não é opção hoje, não é prioridade. O Benfica olha para outros jogadores, especialmente para outras posições. Contratar um jogador mais aberto ainda, se bem que o Almada também faz essa posição, mas esse jogador por enquanto é o Wesley, ex-Corinthians, uma negociação bem encaminhada, e contratar um atacante de área, um ponta de lança, como a gente fala aqui em Portugal. Então o Almada sim, interesse, mas é um interesse que não vai ser transformado por enquanto. Amanhã é outro dia, se mudar de divisão e a apuração for ao encontro disso, maravilha, a gente fala sobre isso, mas hoje o Almada não é uma opção para o Benfica, é uma opção para outros tubarões do futebol europeu. Já se fala bastante aí de Juventus, etc. Faz mais sentido, meus amigos, o Almada continuar na Europa, aliás, é a preferência dele. Aí agora entender o próximo passo, ou os próximos passos do Palmeiras, se consegue fazer uma proposta ali, uma estratégia de proposta interessante. E uma ex-Palmeiras, inclusive, ex-Santos e tudo mais, o Remo negocia a contratação do Lucas, que tem proposta de outro time da Série A, e o Sport, ele não fica, o Sport tentou a redução salarial e o Lucas Lima não quis. Então, ele está de sair do Sport. Pra gente arrematar Palmeiras, que tem muito assunto, André Hernan, o Napoli vai fazer uma nova oferta pelo Alan? Porque você trouxe em exclusividade no Fala Fonte, sexta-feira, que o Palmeiras recusou uma proposta de 30 milhões de euros, é isso? Sim. Vai fazer uma nova oferta pelo Alan? Então, a ideia é aumentar a oferta, mas o Palmeiras não quer vender. Ah, tá. Assim, vai chegar uma oferta de 60 milhões de euros, vai dobrar a oferta. Beleza, aí é outra história. Mas assim, é difícil imaginar que essa oferta vai subir tanto, né? O que teve, dos 30, ela bateu 35, de maneira verbal. O Napoli avisa e diz o seguinte: vamos subir a oferta. Né? E o Palmeiras responde: não, muito obrigado. O Alan Elias é jogador do Palmeiras. Aliás, teve uma belíssima atuação no jogo contra a Portuguesa na estreia do Paulistão. Foi muito bem, pelo menos eu achei. E o jogador vai ser importante para o Palmeiras. Nem por 40 milhões de euros? Então, aí é outra história. Mas vai chegar